Você provavelmente está assistindo esse vídeo pelo YouTube. Talvez tenha chegado aqui através do Google ou de uma recomendação das redes sociais, ou até mesmo de um link enviado por alguém. E isso parece normal, afinal, essa é a internet que todos nós conhecemos. Mas existe um detalhe que pouca gente sabe. Tudo isso que você usa todos os dias representa apenas uma pequena parte da internet. Pense por um instante. Bilhões de sites existem no mundo. Bilhões de páginas, arquivos, bancos de dados e informações circulam pela rede a cada segundo. Então surge uma pergunta: se o Google é tão poderoso, por que ele não mostra tudo? A resposta é simples e ao mesmo tempo assustadora, porque existe uma enorme quantidade de conteúdo que simplesmente não aparece na busca. Uma parte gigantesca da internet está escondida dos mecanismos de pesquisas tradicionais. E não estamos falando de um ou dois sites secretos. Estamos falando de uma região inteira de internet que a maioria das pessoas nunca vê. É justamente daí que surgem algumas das histórias mais misteriosas da era digital. Histórias sobre páginas ocultas, fóruns secretos, mercados clandestinos, golpes milionários, vazamento de dados e até investigações internacionais. Durante anos, esse universo alimentou teorias, documentários e lendas que fizeram muita gente acreditar que existia um lado sombrio da internet, onde tudo era permitido. Mas aqui está o primeiro grande problema. A maior parte dessa história mistura conceitos completamente diferentes. Quando alguém fala sobre internet oculta, geralmente dois lados aparecem, Deep Web e Dark Web. E para a maioria das pessoas, esses termos significam exatamente a mesma coisa. Afinal, sempre aparecem em filmes, séries ou reportagens sensacionalistas. Eles são apresentados como um único lugar misterioso e perigoso. Só que isso não é verdade. Na realidade, uma das maiores confusões da internet é acreditar que a Deep Web e a Dark Web são sinônimos. E entender essa diferença muda completamente a forma como você enxerga esse assunto. Porque, por incrível que pareça, existe uma grande chance de você já ter acessado a Deep Web hoje, mesmo sem perceber. Sim, nesse exato momento. Sem usar programas especiais, sem fazer nada ilegal e sem entrar em nenhum site suspeito. Então, se a Deep Web não é necessariamente criminosa, por que ela ficou tão famosa? E se ela não é o lado sombrio da internet? Então, o que é realmente a Dark Web? Para responder isso, primeiro precisamos entender o que realmente existe por trás dessas gigantescas partes escondidas da internet. Para entender tudo isso, imagine a internet como um gigantesco iceberg flutuando no oceano. A parte que fica em cima da água é aquilo que todos nós vemos diariamente. São os sites que aparecem no Google, são os vídeos do YouTube, os perfis do Instagram, notícias e blogs, e principalmente todo o conteúdo que pode ser encontrado de forma simples. Essa região é conhecida como superfície web, a internet da superfície. Mas o que muita gente não sabe é que essa parte visível representa apenas uma pequena fração de tudo que existe online. Abaixo da superfície existe uma região muito maior, composta por conteúdos que não podem ser encontrados pelos mecanismos de buscas convencionais. E é exatamente essa região que recebe o nome de Deep Web. Agora presta atenção, porque esse é o ponto que destrói uma das maiores lendas da internet. A Deep Web não é um lugar específico, ela não é um site, ela não é uma rede secreta, não é uma comunidade escondida. Na verdade, a Deep Web é simplesmente tudo aquilo que está na internet, mas não foi anexado pelos buscadores. E quando você entende isso, percebe algo surpreendente. A Deep Web faz parte da sua vida todos os dias. Quando você acessa sua conta bancária, você está entrando numa área da internet que não aparece no Google. Quando você abre seu e-mail, você está acessando conteúdos privados que não podem ser encontrados em pesquisas. Quando você entra na Netflix, Spotify e em sistemas corporativos, em plataformas de ensinos, em prontuários médicos, em bancos de dados universitários ou até mesmo em áreas restritas de empresas, você está navegando por conteúdos que pertencem à Deep Web. E se esses conteúdos fossem públicos, seria um desastre. Imagina pesquisar seu nome no Google e encontrar extratos bancários de milhares de pessoas. Imagina encontrar documentos médicos privados. Imagina acessar contas de e-mail de desconhecidos. Seria um caos completo. Por isso, a Deep Web existe principalmente para proteger informações privadas, pessoais ou restritas. Na verdade, sem a Deep Web, a internet moderna simplesmente não funcionaria. Ela não foi criada para esconder crimes. Ela foi criada porque nem tudo deve ser público. E é justamente aqui que a maioria das pessoas percebe que passou anos acreditando em algo errado. A Deep Web não é um território dominado por criminosos.
ela é apenas uma parte privada da internet. Mas então surge uma pergunta inevitável. Se a Deep Web é basicamente uma enorme coleção de conteúdos privados e legítimos, de onde surgiu toda aquela fama assustadora? Por que tantas reportagens falam sobre crimes, mercados ilegais e atividades clandestinas? A resposta está dentro de uma pequena região escondida dentro da própria Deep Web, uma região muito menor, muito mais difícil de acessar e muito mais cercada de mistérios. Essa região é a Dark Web, e aqui as coisas começam a ficar realmente interessantes. Ao contrário da Deep Web, a Dark Web não é apenas conteúdos não anexados. Ela é uma rede construída com um objetivo muito específico: anonimato. Enquanto a internet comum resiste a diversas informações sobre você, como localização aproximada, endereço de IP e diversos rastros digitais, a Dark Web foi desenvolvida para dificultar a identificação de quem está acessando determinado conteúdo. E é justamente por isso que ela exige ferramentas específicas para navegação. Os sites da Dark Web normalmente não podem ser acessados por navegadores conhecidos como o Google Chrome. Eles funcionam em estruturas diferentes, projetadas para ocultar a identificação dos usuários e dos próprios servidores. E é exatamente esse anonimato que tornou a Deep Web tão controversa. Mas existe outro mito que precisa ser quebrado. Muita gente acredita que a Dark Web nasceu para atividades criminosas. E na realidade não foi isso. A ideia original estava relacionada à privacidade. Jornalistas que trabalhavam em países com censura utilizavam redes anônimas para se comunicar sem serem perseguidos. Denunciantes poderiam enviar informações sensíveis para veículos de imprensa sem revelar suas identidades. Ativistas políticos conseguiram trocar informações em regime autoritário, onde a liberdade de expressão era limitada. Em alguns lugares do mundo, simplesmente acessar determinados sites poderiam colocar uma pessoa em risco. Nesse contexto, o anonimato não era uma ferramenta para cometer crimes, era uma ferramenta de proteção. Mas para entender como isso evoluiu, precisamos voltar um pouco no tempo. A origem dessas redes anônimas nasceu de pesquisas dos anos 90, quando a ideia era criar formas de comunicação protegida para militares e pesquisadores. Com o tempo, essa tecnologia acabou sendo adaptada e liberada para o uso civil, permitindo que qualquer pessoa pudesse navegar por ela com mais privacidade. E aí foi que tudo começou a mudar, porque toda tecnologia poderosa carrega um problema inevitável. Ela não escolhe quem vai usar. A mesma ferramenta que protege jornalistas e denunciantes também pode ser usada por criminosos. E conforme a Dark Web cresceu, isso ficou cada vez mais evidente. Grupos perceberam que o anonimato criava um ambiente onde o rastreamento era mais difícil. E foi nesse momento que começaram a surgir mercados clandestinos, fóruns ilegais e redes de golpes digitais. Mas aqui entra um detalhe importante. Mesmo nesses ambientes, muitas pessoas ainda acreditavam que estavam completamente invisíveis. E isso se tornou o maior erro da história desse universo. Ao longo dos anos, investigações internacionais conseguiram desmontar redes inteiras simplesmente porque os envolvidos cometeram pequenos deslizes humanos. Uma mensagem enviada para o lugar errado, um login repetido, um detalhe que parecia insignificante. Isso foi suficiente para conectar identidades. Essa falsa sensação de invisibilidade criou uma onda de crimes, mas também uma onda de quedas. Plataformas foram fechadas, administradores foram presos, redes inteiras foram desmanteladas, e a Dark Web passou de uma ferramenta de privacidade para um símbolo de controvérsia global. Mas afinal, quais são os perigos que realmente existem nesse universo? Ao contrário do que muitos imaginam, a maioria das pessoas que entram na Dark Web não encontra imediatamente algo chocante. Na verdade, os riscos mais comuns são os golpes. E isso acontece porque o anonimato não atrai apenas criminosos, mas também pessoas tentando enganar outros criminosos ou até usuários curiosos. Existem páginas que prometem serviço de hackers profissionais, supostos acesso a contas invadidas, documentos falsos ou até oportunidade de ganho fácil. Na prática, muitas dessas ofertas não passam de armadilhas criadas para roubar o dinheiro ou dados de quem acredita neles. Mas entre todos os acontecimentos ligados a esse universo, alguns casos ficaram famosos no mundo inteiro e ajudaram a construir essa reputação assustadora da Dark Web. Um dos exemplos mais conhecidos foi um mercado clandestino chamado Stickhold. Por fora, ele funcionava como uma loja virtual comum. Havia categorias, avaliações, comentários e sistemas de pagamento. Tudo parecia extremamente organizado. O problema era que estava sendo vendido. Durante anos,
O sistema se tornou um símbolo de atividades ilegais associadas à Dark Web. Milhares de pessoas acessavam a plataforma acreditando que estavam protegidas pelo anonimato da rede. A sensação era de que ninguém poderia encontrá-los, mas essa confiança acabou se transformando em um dos maiores erros da história da internet. Após uma longa investigação internacional, as autoridades conseguiram rastrear diversas atividades ilegais no site. O mercado foi fechado e milhões de dólares foi apreendido e o seu fundador acabou sendo preso. O caso chocou o mundo inteiro, porque destruiu uma crença que parecia inabalável, a ideia de que a Dark Web era um lugar impossível de ser monitorado. E esse caso foi apenas o começo. Nos anos seguintes, outras operações internacionais derrubaram fóruns clandestinos, redes de golpes digitais e plataformas envolvidas em crimes cibernéticos. E algumas dessas investigações levaram anos para serem concluídas e envolveram agentes de diversos países trabalhando em conjunto. A internet sempre deixa rastros, e a maioria das vezes o erro não está no sistema, está na pessoa. E é exatamente por isso que os perigos da internet não estão apenas na Deep Web, eles também existem na internet comum, os links suspeitos, os downloads perigosos e os golpes extremamente bem construídos. E agora, depois de tudo isso, fica a pergunta final: Deep Web ou Dark Web, qual é a pior? A Deep Web não é um problema, ela é essencial para o funcionamento da internet, protegendo tudo aquilo que deve permanecer privado. Já a Dark Web é uma área mais sensível, onde o anonimato pode ser usado tanto para proteger quanto para atividades ilegais. Então sim, se for comparar os riscos, a Dark Web é mais problemática. A internet não é dividida entre bem e mal. A Deep Web não é um esconderijo criminoso. A Dark Web não é um mundo só de crimes. Mas o melhor ambiente para você estar hoje é na internet comum, porque você vai estar livre e seguro de qualquer perigo. Então deixa o seu comentário aqui sobre esse assunto para a gente saber o que você pensa. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou, não se esquece de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.